Oi, gente, vamos para a nossa aula resumo de hoje de Química, de título Aquecimento de Materiais, Separação de Misturas e Fenômenos, tá? Uma aula bem curtinha, mas bem importante. Primeiramente eu vou fazer umas observações para vocês, que depois eu vou mostrar mais para frente no gráfico. Uma substância pura, ela tem ponto de fusão, deixa eu pegar meu lapisinho aqui. Ponto de ebulição e ponto de fusão constantes, tá? E uma mistura comum, esses pontos de ebulição e de fusão, eles são variáveis, tá? E aí o que acontece? Dentro dessas misturas, a gente vai ter algumas classificações dela, tá? Existem algumas misturas que se fundem a uma temperatura constante. Essas misturas são denominadas misturas eutéticas, tá? E também existem misturas que se fervem a uma temperatura constante. Tais misturas são denominadas misturas azeotrópicas, tá? Então lembra, eutética funde a temperatura constante e azeotrópica ferve a temperatura constante, tá? Olhando os gráficos, a gente tem uma substância pura, né? O que vai acontecer? O exemplo da água que eu vou dar para vocês. A gente vai ter aqui, abaixo de zero, água pura, ela é gelo. Entre zero e até uma temperatura, no zero mesmo, aqui no zero, durante um tempo, aqui o gráfico é tempo por temperatura, vai ser gelo mais água. Depois desse tempo, até 100 graus Celsius, ela vai ser só água, só líquido. Numa faixa de tempo, aqui, mantendo os 100 graus Celsius, ela vai ser água mais vapor. E depois de 100 graus Celsius, né, para cima de 100 graus Celsius, atendendo a um tempo infinito, ela vai ser só vapor. Na mistura, isso não acontece. Por exemplo, eu tenho aqui uma mistura, ela tá sólida. Aí, hora que ela vai iniciar a fusão, aqui IF é início de fusão, FF é fim da fusão. Ela vai aumentar essa temperatura. Essa temperatura não vai ser constante, igual na temperatura, igual na substância pura, né? Ela não vai ser uma linha aqui, não, ela vai aumentar. Depois, quando eu terminar a fusão, ela vai ser só líquido. E quando for ocorrer a transformação para vapor, também ela vai iniciar a vaporização e vai terminar a vaporização aumentando a temperatura. Não vai ser uma temperatura constante, tá bom? Separações de misturas. A gente lembra que a gente tem misturas heterogêneas e misturas homogêneas, tá? E então eu dividi isso para vocês em duas classificações. Para separar misturas heterogêneas, a gente tem a filtração, que ela ocorre só para sólidos e líquidos. Exemplo, quando eu vou separar água da areia. Filtração é meio que com o café, tá? Lembra disso. A decantação, ela ocorre quando eu vou ter líquidos immiscíveis. Por exemplo, quando eu vou tentar separar a água líquida do óleo, tá? A flotação, ela vai ocorrer quando eu tenho sólidos de densidades diferentes. Por exemplo, serragem mais areia, né? Eu vou flotar isso. O que vai acontecer? A serragem vai ficar por cima, vai ter algum líquido ali no meio e a areia vai ficar depositada lá embaixo. A dissolução fracionada ocorre em sólidos com solubilidades diferentes no solvente. Por exemplo, eu vou separar sal e areia. O sal ele vai solubilizar mais do que a areia, então aí vocês conseguem separar, tá bom? Nas misturas homogêneas, eu posso fazer uma destilação simples, que é usada para separar sólido dissolvido em um líquido. Por exemplo, eu vou separar sal e água, né? Homogêneas são, né? E depois eu posso fazer uma destilação fracionada, a separação de líquidos miscíveis com ponto de ebulição diferentes. Por exemplo, eu vou separar água e acetona, e também o que acontece no petróleo. Misturas homogêneas, gente, é quando você não enxerga a fase. Vocês podem estar confundindo essa destilação simples com a dissolução fracionada.
A dissolução fracionada vai ser usada para misturas heterogêneas, quando eu tiver duas fases bem visíveis, tá? Homogêneas, eu não tenho essas fases visíveis. O sal está dissolvido na água, tá bom? Depois disso, a gente tem os fenômenos, tá? Fenômeno físico. O que é um fenômeno físico? Ele não altera a natureza do material, tá? Um exemplo disso é qualquer mudança de estado. Então, assim, quando a água for passar de sólido para líquido, de líquido para gasoso, eu não mudei a natureza do material. Ele continua sendo água de qualquer jeito. E o fenômeno químico é quando essa natureza do material ela é mudada, ou seja, quando ocorre qualquer reação química. Eu queimar um papel, eu fritar um bife, o processo de combustão, isso é um fenômeno químico, tá? Depois a gente tem o conceito para vocês de equação química. O que é uma equação química? É a representação gráfica e abreviada de uma reação química, tá? Então aqui você tem hidrogênio reagindo com oxigênio, formando água. O primeiro membro dessa equação, eles são os reagentes, tá? E o segundo membro, eles são os produtos, tá bom? É bem simples. Mais pra frente a gente vai usar isso para fazer cálculo estequiométrico e vários outros processos. E depois a gente vai classificar essas reações, né? A gente tem uma reação de síntese. Por que síntese? Síntese significa unir. Então eu vou unir dois reagentes, vai virar um produto só. Então eu tenho 2 hidrogênios mais o oxigênio, eu transformo numa água. Análise ou decomposição, o próprio nome já fala, eu vou separar. Então eu vou partir de um reagente e vou transformar em 2 produtos. Então eu tenho CaCO3, que é o carbonato de cálcio, ele vai transformar em CaO mais CO2, que é óxido de cálcio, mais gás carbônico. Depois, mais pra frente, a gente vai aprender a fazer essas separações aqui, tá? Não precisa se preocupar não, só grava o nome, tá bom? Deslocamento ou simples troca. Eu tenho ferro mais sulfato de cobre. Depois eu vou ter sulfato de ferro mais cobre. Tá vendo que o ferro entrou no lugar do cobre? E o cobre saiu e ficou sozinho? Então, isso ocorreu um deslocamento. Chama deslocamento porque a gente desloca aqui esses dois átomos. Esse elemento vai para cá e esse elemento vai para cá. E também, isso é simples troca. E também ocorre a dupla troca. Eu tenho NaCl, que é cloreto de sódio, mais AgNO3, que é nitrato de prata. O que vai acontecer? Eu vou formar cloreto de prata mais nitrato de sódio, AgCl mais NaNO3. O que aconteceu? O meu Ag entrou no lugar do Na e o meu Na entrou no lugar do Ag. Então ocorreu uma dupla troca, tá? Não confundam aqui, porque o que aconteceu? Aqui ocorreu uma simples troca só. Eu tinha um elemento sozinho, só ferro. Aqui não, aqui eu tenho uma substância. Eu tenho 2 substâncias. Aqui é uma substância e um elemento. Aqui são 2 substâncias. Tá bom, gente? Essa foi a aula de aquecimento de materiais, separação de misturas e fenômenos. O intuito da aula é ser bem rapidinha mesmo. É só uma revisão, um resumo para vocês. Tá bom? E até mais.